A cena mais polémica de Stranger Things acaba por aparecer e obviamente acaba por chocar qualquer um que acaba de ouvir. E isso até pode mudar totalmente o que tu pensavas e imaginas sobre o personagem Will Byers. Seja o da Netflix e neste vídeo acaba por falar sobre a nova polémica que acaba por aparecer em Stranger Things no último episódio. E obviamente também iremos falar sobre a parte de sexualidade do próprio Will Byers se manifestar-se que ele é gay. E obviamente que isso vai trazer muitas novidades e também vai trazer tudo o que envolve Stranger Things. Então fica neste vídeo para não perderes o detalhe. A quinta temporada de Stranger Things é intensa desde o início, onde nós vamos ter, digamos, o próprio Will Byers, sim, um dos personagens mais conhecidos e acaba por ser um dos personagens principais, onde ele é sempre uma vítima perante tudo o que aconteceu desde o início até ao fim da quinta temporada e também a partir da primeira temporada, onde vamos tê-lo como uma cobaia perante o Vecna e vemos que ele tem medo, incertezas, insegurança, muita coisa desde o início. E é onde isso acaba por traumatizar o próprio personagem, por ele não ser, digamos, quem ele é e não ter a segurança que ele tinha antes. E obviamente que ele foi desde criança uma pessoa muito assim manifestada perante os outros e nunca teve a sua opinião. E podemos aqui perceber uma coisa que na quinta temporada, onde vamos perceber que existe uma cena polémica acerca do próprio Will Byers falar perante toda a gente dos Stranger Things, que ele representa ou apresenta-se como uma pessoa que não gosta de mulheres. Sim, é onde ele fala sobre essa situação, que não se sente seguro acerca disso, onde ele fala para todo mundo, até mesmo para o Mike, que ele não gosta de mulheres e que gosta de outro tipo de situação, de outro tipo de homens, digamos assim, como eu posso aqui intitular. Isso acontece na cena de Bridge, na ponte, um dos episódios que acaba por trazer essa polémica que uns gostaram, outros não gostaram. E vou dizer aqui diretamente que ele acaba por titular-se como uma pessoa que não gosta mais de mulheres, acaba por dizer que ele é gay, como ele acabou por falar isso no episódio, onde deixou pessoas a dividirem-se. Uns gostam, uns aceitaram, outros não gostam e outros não aceitaram. E isso ficou uma grande confusão e até o Donald Trump acabou por achar isso absurdo, do que ele achou uma coisa destas de acontecer logo numa série que milhares e milhões de pessoas vão ver essa nova série de Stranger Things quinta temporada. O episódio 7, como intitulado Bridge, ou melhor Ponte, é nessa cena que acontece toda essa polémica, onde vemos o próprio Will, Mike, que é a Joyce, vemos também Eleven, a Kylie, também vemos entre outros personagens, onde ele queria falar isso com toda a gente, deixar isso aberto para toda a gente, ele queria abrir para toda a gente perceber que ele não está sozinho. E isso foi bastante interessante ver como é que o Will conseguiu falar isso perante toda a gente, que ele já não se significava como homem, mas quer dizer, não gostasse tanto de mulheres, mas gostasse mais de homens. E isso acabou por abrir outras margens, vamos dizer assim, tanto LGBT como também a intitulação de woke, entre outras nomenclaturas, onde claramente aqui toda a minha opinião, eu não vou dizer se eu aceito ou não, mas isto foi o que o personagem acabou por mostrar perante toda a gente, tanto famílias como amigos e também como pessoas mais próximas. E obviamente que isso acabou por haver muita discórdia, muitos problemas para o próprio personagem, onde obviamente que ele nem ligou para isso, devo perceber perfeitamente que toda a gente aceitou, porque isso foi um momento bastante triste e um lado, o próprio Stranger Things foi feliz, mas de fora das câmaras foi bastante traumatizado para muita gente que viu essa cena. Uns gostaram, outros não gostaram. Eu não vou dar aqui a minha opinião para não haver problemas, por isso respeitem, e por isso eu sei que momentos assim são bastante, digamos, caóticos e também bastante delicados para nós como espectadores e como criadores de conteúdo, onde devemos dar a nossa opinião, mas neste caso é difícil para nós como criadores de conteúdo. Contudo, aqui para continuar, aqui também dá para perceber que toda a gente começa a abraçá-lo, sim, a dizer que aceita e que nunca vão deixar o próprio Will para trás. E é onde isso deu para perceber que
é uma parte bastante comovida para nós como espectadores. Quando esta série e este episódio foi ao ar, muitas pessoas acabaram por explodir. Sim, tanto algumas reações de fãs acharam correto de ter falado assim diretamente para a câmara e falar para os amigos e para toda a gente. Outros nem acharam assim tanto, acharam que era uma coisa absurda. Como aqui temos aqui falado neste vídeo, ele é gay, sim, onde ele é intitulado como gay. E isso deu para perceber perfeitamente pela maneira que ele falava, pela maneira que ele olhava para cada um dos seus amigos, tanto para a Mike também como para outros personagens. E isso deu para perceber que algumas reações de fãs acabaram por ficar sem perceber nada. Deu para perceber perfeitamente que o Will não estava bastante confortável a falar sobre esta situação. Mas depois ele foi só falar, que a própria mãe Joyce disse que ninguém vai deixar-te sozinho e que toda a gente vai estar contigo neste preciso momento. E isso deu para perceber, porque para nós como espectadores olhamos para aquilo e achamos absurdo. Obviamente, em primeiras mãos, em primeira vista, né? Vemos em primeira parte do Stranger Things que não era falar de coisas assim. Desde o início nunca ninguém tinha percebido que o Will Byers mais tem que passar por tudo o que passou, e nós entendemos, e quem viu sobre os Stranger Things desde a primeira temporada até a quinta, obviamente que ele ia ter um trauma, ter o Vecna ao pé dele, que era, digamos, a única pessoa que estava lá desde o início, sim. Porque ele desapareceu e não teve mais ninguém, ele só apareceu lá mais para a frente. Onde ele voltou, voltou da primeira temporada, só que ele já estava, digamos, coberto coisas que aconteceram ao passar do tempo. E deu para perceber que quando ele falou perante toda a gente, perante todas as pessoas que estavam lá, eles ficaram chocados. Muitos gostaram, outros não gostaram, tanto os fãs, mas os aqui dentro dos Stranger Things aceitaram como ele é, e isso é o mais importante até agora. Agora vamos olhar mais a profundo sobre esta situação. Dá para perceber que, tirando fora as reações dos próprios fãs, tirando fora tudo o que aconteceu, deu para perceber que o Will Byers acabou por crescer. Sim, ele cresceu e acabou por decidir as suas próprias decisões. E isso acabou por ser bastante interessante como espectadores ver que ele acabou por escolher o que ele queria mesmo. Ele é livre, né? Nós estamos na liberdade, é por isso que nós temos essa palavra de liberdade, onde muitos países, muitas cidades e outros monumentos, outras coisas que acontecem durante o mundo não têm essa liberdade. Mas o Will Byers teve essa oportunidade de escolher quem ele é e quem realmente ele é. Se ele escolheu que ele queria ser gay, é, digamos, uma decisão dele, do próprio personagem, mas também do próprio ator. E se a gente pensava que ele era perfeito, porque vamos a ver uma coisa, porque sempre nos Stranger Things ou qualquer ator, a gente pensa que a vida de ator e tanto o personagem é fácil. Não é fácil, porque qualquer ator passa por momentos difíceis, e neste caso foi um momento bastante delicado para o próprio personagem dele revelar algo que ele não queria que soubessem, mas que ele falou assim, e isso acabou por haver muita polémica, haver muita confusão para nós como espectadores. Isso acabou por demonstrar e mostrar que ele realmente consegue fazer isso sem colocar a sua pessoa colocar-se lá à frente da gente, fora das câmaras. Deu para entender o que ele quis dizer isso, e acabou por chocar muita gente, deixou muitas pessoas comovidas sobre esse momento, essa mágoa que deixou desde o início, mas nós entendemos perfeitamente o que é que o Will quis nos falar e transmitir como personagem. Em resumo, a cena de Coming Up do Will Byers acabou por mostrar a polémica que acabamos de ouvir e de ver no 7º episódio de Bridge, sim, a ponte. É onde demonstra realmente quem ele é e o que é que ele representa como ser humano. O que vocês acham deste vídeo? O que vocês acham de tudo que vos falei sobre esta nova polémica, sobre tudo o que vem nesta 5ª temporada, que, por mais que seja uma temporada incrível, acaba por trazer algumas coisas significativamente importantes para nós como espectadores. Se tu não queres perder nada aqui, e se não queres perder aqui para o próximo ano e para os próximos vídeos, séries, filmes e tudo que tu possas imaginar, então não percas por nada, subscreve o canal, carrega sempre no sininho, e obviamente aqui no Nerdflix nada é despercebido. Então é obrigado, veja o próximo vídeo e tchau.